Imagine uma estrutura tão colossal que desafia até mesmo as capacidades da engenharia moderna. Uma obra inacabada, abandonada há séculos, mas que ainda intriga arqueólogos e historiadores. Seria apenas uma ambição desmedida de um imperador ou a prova de um conhecimento esquecido pelo tempo? Hoje, vamos explorar a misteriosa pedreira de Yangshan, na China, e seu enigmático projeto megalítico. Prepare-se para uma viagem ao passado que pode mudar tudo o que sabemos sobre a história da engenharia humana. No coração da China, entre colinas silenciosas e pedras imponentes, existe uma estrutura esquecida pelo tempo. Uma obra colossal, tão gigantesca que desafia até mesmo os limites da engenharia moderna. Essa é a pedreira de Yangshan, lar de um dos projetos mais ambiciosos já concebidos pela dinastia Ming. No início do século XV, o imperador Yongle, um dos governantes mais audaciosos da história chinesa, ordenou a criação de uma estela monumental, mas não qualquer estela. Ele queria a maior já construída, uma peça única de pedra que simbolizaria o poder absoluto e a grandiosidade do seu império. Uma homenagem ao seu pai, Hongwu, o fundador da dinastia Ming. As dimensões planejadas eram surreais. Mais de 30 metros de altura, 13 metros de largura e 10 metros de espessura. Uma única rocha esculpida, pesando nada menos que 16.250 toneladas. Movê-la, então, seria uma tarefa quase divina, mas os engenheiros da época acreditavam que poderiam torná-la realidade. Na poeira da pedreira, artesãos, pedreiros e trabalhadores se dedicaram a esculpir a enorme rocha. O trabalho avançava, as ferramentas de ferro marcavam a pedra, e a forma monumental começava a surgir. Mas então, algo aconteceu. Sem aviso, o projeto foi abandonado. A grandiosa estela nunca deixou a pedreira. Ela ficou ali, inacabada, esquecida, como um eco de uma ambição que ultrapassou os limites do possível. Séculos depois, o que restou são blocos de pedra esculpidos, espalhados como se fossem testemunhas silenciosas de um fracasso ou de um mistério ainda maior. A pergunta que ecoa entre historiadores e arqueólogos é inevitável. Por que os engenheiros da dinastia Ming insistiram em um projeto tão irrealista? Teria sido um erro de cálculo, um obstáculo técnico insuperável? Ou será que havia algo mais? Algo que ainda não conseguimos compreender? O desafio não estava apenas em esculpir a gigantesca estela, o verdadeiro dilema começava depois. Como mover um bloco de pedra de mais de 16.000 toneladas por 10 quilômetros até o mausoléu imperial? Os engenheiros da dinastia Ming não tinham guindastes modernos, caminhões ou trilhos de aço, mas eles tinham conhecimento. Eles sabiam que a história estava repleta de feitos impossíveis. Os egípcios ergueram pirâmides, os incas esculpiram pedras que se encaixam com precisão milimétrica. Os romanos moveram colunas colossais sem máquinas. E os chineses? Eles tinham um plano. A hipótese mais aceita sugere que a pedra seria transportada com um sistema de trenós deslizantes sobre trilhos de madeira lubrificados com água. Um método engenhoso usado em diversas construções antigas, que poderia reduzir o atrito e permitir o deslocamento de cargas pesadíssimas. Mas será que isso bastaria para mover algo dessa magnitude? Outra teoria sugere que a solução estaria na água. A China possuía vastos sistemas de canais usados há séculos para transporte de cargas. Alguns estudiosos acreditam que, em determinado momento, os engenheiros imperiais cogitaram construir canais artificiais para levar a estela até seu destino. Se essa ideia fosse real, estaríamos falando de uma das maiores obras de engenharia da história. Mas, seja qual fosse o plano, ele nunca se concretizou. A estela ficou exatamente onde foi esculpida, e os métodos exatos que os engenheiros pretendiam usar se perderam no tempo.
Teriam percebido tarde demais que a tarefa era impossível? Ou será que algo inesperado interrompeu o projeto, deixando para trás um dos maiores enigmas da arqueologia chinesa? Entre as ruínas silenciosas da pedreira de Yangshan, uma pergunta inquietante paira no ar. Por que essa estela gigantesca foi abandonada? Teria sido apenas um erro de cálculo ou haveria algo mais profundo oculto nessa história? Os cortes nas rochas são precisos demais, meticulosamente planejados. Não há sinais de hesitação, de falhas grosseiras ou de mudanças de ideia ao longo da obra. Tudo indica que os engenheiros sabiam exatamente o que estavam fazendo, e ainda assim, o projeto foi deixado para trás. Para alguns pesquisadores, a estela inacabada pode ser mais do que um monumento abandonado. Pode ser um vestígio de um conhecimento perdido, um eco de uma era em que a humanidade compreendia segredos da engenharia que hoje nos escapam. Seria possível que os construtores de Yangshan estivessem tentando replicar algo muito mais antigo, algo que já não dominavam por completo? Histórias de civilizações desaparecidas, conhecimentos ancestrais esquecidos e tecnologias misteriosas não são novidades. Megalitos inexplicáveis foram erguidos ao redor do mundo, desafiando nossa compreensão da história. Do Egito ao Peru, da Ilha de Páscoa ao Japão, há pedras imensas que parecem contar uma história que ainda não conseguimos decifrar. Yangshan pode ser apenas mais uma peça desse quebra-cabeça. O que quer que tenha levado ao abandono desse projeto, uma coisa é certa: a estela ficou ali como um monumento à ambição humana, ou talvez como uma mensagem do passado que ainda não sabemos interpretar. A pedreira de Yangshan permanece como um monumento à ambição e ao mistério. Teria sido uma tentativa fracassada ou um eco de um conhecimento esquecido? O que sabemos é que a história da humanidade está repleta de enigmas, e esse é apenas um dos muitos que nos fazem questionar tudo o que aprendemos. E você, o que acha? Será que os engenheiros da dinastia Ming sabiam de algo que perdemos ao longo dos séculos? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias fascinantes sobre os mistérios do passado. Nos vemos no próximo vídeo.